Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e na aula de hoje eu trouxe um estudo que a gente vai discutir sobre memória muscular e sobre também a influência do uso de anabolizantes nesse mecanismo de memória muscular. Então, antes de começar a aula, já deixa o seu like para ajudar no engajamento e no alcance desse vídeo. E também já se inscreve no canal para você ficar sempre por dentro dos próximos vídeos que eu for publicando aqui para vocês. Então, bora abrir lá a apresentação de slides, vamos compartilhar a tela. Para falar sobre esse tema de memória muscular, de anabolizantes, eu trouxe um estudo recente, foi publicado esse ano mesmo, 2023, um estudo de um grupo de pesquisa dinamarquês, e ele falou sobre uma maior densidade de mionúcleos nas fibras musculares que ela persiste entre ex-usuários de esteroides anabolizantes, né? Então, vamos entender um pouco mais aí sobre a questão tanto da fibra muscular, do mionúcleo e também dos esteroides anabolizantes. Então, vamos conversar primeiro aqui sobre a fibra muscular. Nessa imagem de cima, a gente tem um desenho, uma representação de uma célula muscular esquelética, que é a fibra muscular, o que a gente vai treinar na academia de fato, para estar aumentando, para estar hipertrofiando e a gente ficando mais forte. Então a gente aqui tem o desenho da fibra, Se a gente for lembrar das estruturas básicas da célula, onde a gente tem membrana, núcleo, citoplasma, a gente tem tudo isso aqui também na fibra muscular. Então a gente tem a membrana, que a gente chama de sarcolema. A gente tem aqui os núcleos, Geralmente no desenho da célula padrão a gente está acostumado a ver um núcleo só e centralizado, No caso da fibra muscular, a gente tem uma característica um pouco diferente. A fibra muscular ela tem vários núcleos e ao invés de serem centralizados, esses núcleos eles são periféricos. Aqui a gente vê essas bolinhas aqui indicando os núcleos da fibra muscular. E eles têm essa posição que é justamente para estar contribuindo no crescimento da fibra muscular. Como o núcleo ali contém a informação genética, a parte de DNA, parte de proteínas, você tem ali uma facilidade do aumento do tamanho do músculo se esses núcleos estiverem posicionados ali na periferia da célula. Então, por isso que no caso da fibra muscular, você tem essa configuração do posicionamento dos núcleos. Tanto que em algumas doenças que afetam o crescimento da fibra muscular, que geram atrofia na fibra muscular, você pode ter uma característica desses núcleos irem deixando de ser periféricos e voltando a ser centralizados, caso que só essa mudança no posicionamento do núcleo já prejudica no crescimento da fibra, Aqui nessa outra imagem de baixo, a gente tem mais uma vez as fibras musculares aqui desenhadas, representadas, e a gente tem uma ilustração de um processo de hipertrofia da fibra muscular, que é o crescimento da fibra. Então, primeiro aqui a gente tem a fibra de uma pessoa destreinada, Então, a gente tem aqui a fibra muscular, esses azuizinhos são os núcleos. Então, a gente vê aqui uma certa quantidade de núcleos. Então, aqui, essa pessoa passou por um período de treinamento e essa segunda fibra aqui, ela já começa a ter uma divisão, um aumento do número desses núcleos que vai lá na frente gerar um processo de hipertrofia. Então, se a gente for comparar essa fibra muscular aqui com a primeira fibra aqui, enquanto a pessoa ainda era destreinada, a gente vê que essa fibra ela tem um tamanho maior e além de ser maior, ela tem vários mionúcleos, um número muito maior do que se a gente for comparar com a fibra da pessoa destreinada. Por fim, aqui a gente tem um processo de destreinamento. Vamos supor que essa pessoa que estava treinando aumentou o tamanho da fibra muscular, só que aí ela parou de treinar. Se ela para de treinar, ela vai também reduzir o tamanho dessa fibra. Então a gente vê aqui essa última fibra de baixo com um tamanho bem semelhante à da época do destreinado, Mas o que mudou aqui? Essa fibra ela perdeu tamanho, porém ela continua com uma alta quantidade de mionúcleos, Então ela
praticamente mantém aí os mionúcleos da época que ela era maior, que ela era treinada, e caso se essa pessoa voltar a treinar, com esse maior número de mionúcleos, ela já tem mais unidades ali que favorecem no crescimento novamente dessa fibra. Então, se ela voltar a treinar, esse processo vai ser mais rápido, esse processo de crescimento, quando comparado ao período que ela não tinha nenhuma experiência de treino e tinha uma baixa quantidade de mionúcleos na fibra. Então, esse mecanismo a gente conhece como memória muscular, que é aquela condição numa pessoa que já tem uma experiência de treinamento, ter uma evolução na questão de hipertrofia, de ganho de massa, mais rápida quando comparado a uma pessoa destreinada. Então, essa memória muscular muito se dá por conta dessa questão do maior número de mionúcleos, né? Então, aqui, ó, um estudo bem interessante que ajudou a comprovar esse mecanismo, né? É um estudo em modelo animal. Olha aqui o nosso amigo ratinho, né? Então, nesse estudo, eles pegaram os ratinhos, deram um estímulo neles para aumentar a fibra muscular, depois outro estímulo para ele passar por um processo de atrofia, de diminuição do tamanho da fibra muscular, e depois mediram para ver essa questão dos mionúcleos. O curioso é o seguinte, bom, aí uma breve historinha aqui para vocês, né? Eu já trabalhei, né, uns 5 anos, aí um pouquinho mais, né, ao longo da graduação e pós-graduação, com pesquisa científica, mas eu sempre, né, pesquisei e fiz trabalhos com pessoas, nunca fiz trabalho com animais. Então, essa parte de pesquisa com animais não é muito a minha praia. Quando eu estava lendo esse estudo aqui, né, para montar a aula de hoje, eu vi lá o processo dos ratinhos, falei, ó, que legal, eles devem ter, né, colocado os ratinhos para treinar, porque tem como você fazer ali um esquema para os ratinhos fazerem um treinamento de força, né? Não que os ratinhos vão para a academia, mas dá para você amarrar ali uma certa porcentagem do peso do corpo, né, dos ratos ali na cauda deles, e eles fazerem uma determinada exercícios, pode ser deslocamento, aquela rodinha, natação, enfim, e aí simula um efeito de um treinamento de força, de uma musculação como se fosse numa pessoa. Porém, aqui nesse estudo, eles fizeram diferente para os ratinhos estarem aumentando a massa muscular. Como é que foi aqui a situação? Eles pegaram um dos músculos lá da patinha do rato e fizeram um corte naquele músculo para o músculo perder a função, ou seja, para o ratinho não conseguir usar mais aquele músculo da forma eficiente. Porém, como os ratinhos continuavam ali com a movimentação deles e com aquele músculo cortado não podendo fazer o papel dele, os ratinhos tiveram que usar outro músculo ali do lado, de uma forma sobrecarregada, porque não tinha outro para ajudar, e essa sobrecarga, né, aumentada no outro músculo, devido ao corte que fez no músculo ali do lado, fez esse músculo trabalhar mais e esse músculo aumentou o tamanho. E aí, né, como se já não bastasse, depois, para que esse ratinho passasse rapidamente por um período de atrofia, eles foram lá e cortaram a inervação daquele músculo que tinha aumentado de tamanho. Daí, sem a inervação, sem o estímulo do sistema nervoso, aquele músculo não chega informação nele, ele diminui de tamanho. Então, né, aí a gente vê, lógico, todos esses processos, ele não pode parecer cruel, mas ele é todo feito de uma forma aprovada pelo Comitê de Ética para estar se obtendo os resultados, né? Então, a gente vê aqui, ó, na primeira imagem, né, antes do período de sobrecarga, aqui está a fibra muscular do ratinho e esses pontinhos brancos aqui são aqui a parte dos mionúcleos da fibra muscular do ratinho. Aqui, ó, depois de 14 dias nesse processo de sobrecarga, a fibra muscular do ratinho aumentou de tamanho e a gente vê também que nesse segundo momento o ratinho estava com maior número de mionúcleos, ó, tem mais manchinhas brancas aqui. Na terceira imagem, a gente já vê aqui, ó, 7 dias após, né, a desnervação, ou seja, cortaram o nervo, começou já o processo de atrofia. A gente vê que essa fibra muscular já está um pouco menor do que essa, já está reduzindo o tamanho, porém a gente vê os mionúcleos aqui. E depois de 14 dias, ou seja, 2 semanas depois da desnervação, a gente vê que a fibra muscular já reduziu bastante o tamanho, né? Ela já está aparentemente até menor do que o período antes do treino,
Porém, a gente vê aqui, ó, diversas manchinhas brancas, ou seja, esse aumento do número de mionúcleos ele foi preservado mesmo com a desnervação e mesmo com a diminuição do tamanho da fibra muscular. Então, comprova, né, aquele mecanismo ali que a gente falou da questão da memória muscular que estava no desenho lá no slide anterior, aqui a gente vê na prática, né? Então, aqui no gráfico a gente vê também, ó. Cross-sectional area, área de secção transversa do músculo, quanto maior esse indicador, maior o tamanho da fibra. E aqui, ó, núcleos por milímetro de fibra. Então, a gente vê aqui, ó, os dias, né? Quanto mais dias aqui, momento de treino, até esse ponto que ocorre a desnervação. Então, aqui ele vai aumentando tanto, né, o número de núcleos, como também a questão da hipertrofia. Quando tem a desnervação, começa a diminuir a hipertrofia muscular, porém, o número de núcleos se mantém aqui elevado, bem próximo da condição ali no topo do momento do período de sobrecarga, que é o que a gente vê aqui na imagem, né? Então, a gente vê no gráfico, vê na imagem. Voltando lá para o nosso estudo, né? Aqui a gente também tem que falar um pouco sobre os esteroides anabólicos androgênicos, que a gente conhece, né, popularmente só como esteroide ou como bomba, agora está na moda falar que é o suco, enfim, são os esteroides anabólicos androgênicos, né, que tem aí uma das suas definições como compostos naturais ou sintéticos formados a partir da testosterona ou dos seus derivados. Então a gente tem aí a testosterona como aquele característico hormônio masculino, né? Então ele dá tanto essas características androgênicas, que são as características mais relacionadas aí ao homem, né? Voz grossa, pelos, enfim, entre outras. E ele também estimula características anabólicas, ou seja, relacionadas a crescimento, né? Então, no contexto do treinamento, quem usa o esteroide quer aumentar a performance muscular. Seja aumento de força, no caso da academia da musculação, a gente principalmente quer ganhar massa muscular, e a gente sabe, né, que o uso de doses suprafisiológicas, ou seja, além do que a gente já tem de testosterona de forma natural, tende a aumentar aí dramaticamente tanto os níveis de força quanto de massa muscular. Isso é claro, né? A gente vê aí nos atletas, principalmente os atletas fisiculturistas, né? Tirando aqueles que participam de competições naturais, as competições convencionais, que geralmente chama mais a atenção da galera, como a gente vê no Mr. Olímpia, por exemplo, todos os atletas ali têm que fazer, né, um uso de determinados esteroides, determinadas drogas que favorecem esse processo de anabolismo, de crescimento muscular. Porém, né, o uso abusivo de esteroides anabolizantes também podem aumentar riscos de problemas da saúde e aumentar também risco de mortalidade, né? Infelizmente, a gente vê aí, até com uma certa frequência, né, casos de fisiculturistas, né, que acabam falecendo, muitas vezes jovens, né, menos até de 30 anos em alguns casos, né, devido a problemas renais, problemas hepáticos, problemas cardíacos, enfim. Não dá para, né, cravar que foi somente, né, pelo conta do uso de esteroides anabólicos androgênicos, né, que acontecem esses problemas. É claro que uma série de fatores pode influenciar, inclusive fatores genéticos, né, inerentes ali à pessoa, mas a gente sabe que, muito provavelmente, na maioria dos casos, o uso aí excessivo de esteroides anabólicos com certeza contribui aí naquela questão que pode até levar ao óbito, né? Então, tudo na vida tem pró e contra, isso não fica aqui também restrito no caso dos anabolizantes. A gente tem uma ideia dos números de uso, aí são números válidos aqui já para os países ocidentais. Cerca de 2,3% dos homens jovens usam ou já usaram algum tipo de esteroide anabolizante, e entre participantes, né, praticantes de musculação, esse número sobe na casa de 10 a 18%, né? Então, um número considerável, né? Se a gente vê agora aqui sobre a metodologia do estudo, como foi montado esse estudo aí dos pesquisadores dinamarqueses, o que eles fizeram? Eles reuniram ali homens com idade entre 18 a 50 anos e formaram 3 grupos ali entre praticantes de musculação. Então, um grupo de usuários atuais de esteroides anabolizantes, um grupo de ex-usuários de esteroides
e um grupo que só treinava e nem estava usando, nem nunca usou qualquer tipo de esteroide anabolizante. Então, eles fizeram ali diversos tipos de avaliações para ver, né, essa questão, comparando aí os mionúcleos, né, na fibra muscular de cada um desses grupos. Para ver isso, eles fizeram, né, uma biópsia, que é você tirar ali um pedacinho do tecido muscular. No caso, eles escolheram o vasto lateral, que é um dos músculos ali da região da coxa, né, do quadríceps, da frente da coxa. Eles também fizeram exame de sangue para estar fazendo aí diversas dosagens, inclusive do número de testosterona livre, né, que é um importante indicador até para ver essa questão da quantidade de testosterona e comparação entre usuários e ex-usuários e também não usuários, né, de esteroides anabolizantes. Perguntaram ali sobre histórico de treino, saúde em geral, também fizeram avaliação de composição corporal para estar vendo aí como estava a massa muscular dessas pessoas e também fizeram testes de força nos exercícios supino e leg press. Vamos ver aqui alguns resultados interessantes que eu separei para vocês aqui desse estudo. Então, primeiro a gente tem a tabela 1, que mostra aqui de forma geral as características dos participantes do estudo, né? Então, uma coisa aqui que chama atenção a princípio é um pouco, né, difícil na questão da pesquisa científica você trabalhar com essa questão de usuários atuais ou ex-usuários de anabolizantes. Então, até que eles conseguiram ali um número razoável para cada grupo. Então, teve 10 pessoas no grupo controle, que é o grupo que era de não usuários. Então, grupo de usuários atuais de anabolizantes, eles conseguiram 8 pessoas e nos ex-usuários conseguiram 7 pessoas. Todos os grupos tinham na casa ali de 30 anos de idade. O primeiro dado aqui que eu vou destacar para vocês é para o grupo, né, esse dado ele é somente para o grupo de ex-usuários, que ele é o dado de quanto tempo, em média, eles já tinham parado de fazer o uso desses esteroides anabolizantes. Então, no caso do grupo de ex-usuários, em média, 4 anos aí que eles já tinham parado com o uso. Então, um tempo aí significativo, né? Aqui, ele fala do tempo de uso, né? Tanto para o grupo de ex-usuários quanto de grupo de usuários atuais, o tempo de uso acumulado dos esteroides anabolizantes, ou seja, quanto tempo ao longo da vida eles já usam ou já usaram esse tipo de droga. Então aqui esse tempo é medido em semanas. Então, no grupo de usuários atuais, eles já fizeram um uso acumulado em 174 semanas e no grupo de ex-usuários, em média, 140 semanas. Se a gente considerar que em um ano tem mais ou menos 52 semanas, aqui ó, no grupo de ex-usuários eles usaram em média quase 3 anos e no grupo de usuários atuais um tempo um pouquinho maior, em média superando aí na casa dos 3 anos e meio aí mais ou menos. Aqui, o número de drogas diferentes de esteroides anabólicos androgênicos que cada um do grupo já usaram. Então, existem aí diversos, né, tipos de esteroides anabólicos. Em média, no grupo de usuários atuais, eles já tinham utilizado aí cerca de, em média, 8 tipos diferentes de esteroides anabólicos, não necessariamente simultaneamente, né, mas ao longo desse tempo que eles já usaram, né, ao longo do período de treinamento. E no grupo de ex-usuários, eles utilizaram em média 4 tipos de variações diferentes de esteroides anabólicos. E geralmente o uso de esteroides anabólicos ele é feito em ciclos. Então você faz ali algumas semanas de uso, depois você para um pouco, que é para você estar equilibrando de novo a sua produção de testosterona natural, porque quando você está fazendo o uso de esteroides anabólicos, né, o corpo está entendendo que está entrando, né, o hormônio de forma exógena, ou seja, de fora, e que ele precisa regular a sua produção, ou seja, se está entrando de fora, ele não tem necessidade de produzir tanta testosterona assim, uma vez que você já está colocando ali de forma, né, por meio das drogas. E quando você para o ciclo, se você parar ele de uma vez, né, de uma forma não planejada, você pode também estar com a sua produção natural muito diminuída e sua quantidade de testosterona livre cair de forma repentina, o que pode trazer diversos colaterais, né, diversos efeitos negativos para a saúde. Então, geralmente você tem que organizar isso de forma em ciclos, de maneira pensada,
para que essa variação de testosterona não seja muito abrupta, assim quando você interrompe o ciclo, para você não estar impactando de forma negativa a sua qualidade de vida. Então, em média, os usuários atuais fazem ciclos de 18 semanas e os ex-usuários faziam ciclos de 11 semanas. E aqui, além dos esteroides anabólicos, é muito comum, né, você ver o uso associado de outros tipos de droga. Então aqui, ó, no caso, eles fizeram essa pergunta também. Então a galera usava aí, ó, alguns deles, né, obviamente. GH, né, que é o hormônio do crescimento, que ele está muito relacionado principalmente na questão de manter um baixo percentual de gordura. Usavam também a insulina, que é um hormônio que tem um altíssimo potencial anabólico, um altíssimo potencial também para crescimento muscular. E aqui também eles usaram outras drogas envolvidas no conceito de terapia pós-ciclo, que é justamente, né, esse momento, quando você termina o ciclo, você pode estar fazendo uma terapia com alguns tipos de drogas, né, que vão ser prescritas e utilizadas de acordo com cada caso, para você estar minimizando, né, os efeitos colaterais e restaurando o eixo normal ali da questão da testosterona. E aí eles também faziam drogas, usam de drogas pós-ciclo aí na maioria da amostra, né? Continuando essa tabela 1, que ela é bem extensa, eu destaquei outros dados aqui para vocês, ó, na questão da massa muscular. Então eles avaliaram, né, a massa muscular, no caso aqui a massa magra, que é aquela massa, né, aquela parte do peso do corpo que é livre de gordura. E aí eles viram que, em geral, o grupo controle, como era de se esperar, tem uma massa muscular, né, uma massa livre de gordura menor quando comparada aos outros grupos de usuários e ex-usuários de anabolizantes, né? E principalmente essa diferença ela foi mais notada nos membros superiores. Uma das justificativas dos autores do estudo é que geralmente nos membros superiores você tem mais receptores, né, na parte muscular dos membros superiores, mais receptores para a testosterona. Então, com esse maior número de receptores no músculo, você teria um efeito maior, né, do uso desse tipo de droga. E aqui eles fizeram também um cálculo da testosterona livre. Se vocês lembrarem, eu falei ali que teve o exame de sangue e eles fizeram um cálculo da testosterona livre. Mesmo não dando diferença na questão estatística, né, a gente consegue observar aqui, pelo menos na média, que ó, testosterona livre do grupo controle, 520. Testosterona livre dos atuais usuários de anabolizantes, 1.236. E dos ex-usuários, 445. Então, apesar de não ter dado diferença estatística, até porque quando você tem aqui, ó, um intervalo entre o mínimo e máximo muito grande e uma amostra pequena, é difícil você ter aí, né, nas estatísticas, uma diferença estatística comprovada ali quando você faz as técnicas, né? Mas a gente pode ver aqui que pelo menos na número médio, né, a gente chama a atenção esse número maior de testosterona livre no grupo de usuários atuais de anabolizantes, o que é também já bem esperado, né, até porque eles estão fazendo uso, né? Aqui, outro gráfico de resultados interessantes que a gente pode ver, ele fala aqui do conceito de domínio de mionúcleos, ou seja, um espaço, né, dentro da fibra muscular que aqueles mionúcleos estão sendo responsáveis ali, né? Ou seja, quanto menor o espaço desse domínio mionuclear, significa que tem mais quantidade de mionúcleos dentro daquela fibra, né? Então, se eu tenho mais quantidade de mionúcleos dentro daquela fibra muscular, eu tenho um potencial maior de crescimento, que é o que a gente explicou ali na questão, né, da memória muscular. Então, eles fizeram essa contagem, né, desse domínio mionuclear nos 3 tipos de fibras ali, né, no vasto lateral. Então, a gente tem aqui, ó, as fibras musculares do tipo 1, que são aquelas fibras musculares que a gente chama de fibra lenta, né, que está mais relacionada a atividades de longa duração, de resistência, né? A gente tem também as fibras tipo 2, que são mais relacionadas a atividades de força e potência, ou seja, elas têm uma capacidade de resistência, de resistir, né, a menos tempo, em comparado à fibra 1, né, resistir a um esforço físico, porém elas têm uma capacidade de geração de força e potência bem maior
do que as fibras tipo 1. As fibras tipo 2 são chamadas de fibras rápidas, né? E além de um potencial maior de geração de força e potência, elas também têm um potencial maior de hipertrofia, de crescimento. E a gente tem também no nosso tecido muscular, na nossa fibra muscular, fibras de característica mista, né? Então, fibras que têm tanto características semelhantes da fibra tipo 1 como características da fibra tipo 2. Então, elas são eficientes de forma razoável nas duas questões, tanto para o lado da resistência como para o lado da força e potência. Aqui, no caso específico da fibra tipo 2, né, depois de todas as análises estatísticas, foi aqui mostrado que no grupo controle, no grupo de não usuários, né, de esteroides anabolizantes, esse domínio mionuclear ele foi maior, ou seja, os mionúcleos cuidam de um espaço maior ali, de um tamanho maior dentro da fibra muscular. Então, nesse caso aqui, os outros dois grupos, né, no caso essa diferença foi contra o grupo de ex-usuários, eles levam vantagem aos ex-usuários, ou seja, eles têm uma concentração maior de mionúcleos para uma menor quantidade ali de fibras musculares. Então acontece aquele mecanismo que, se ele precisar crescer de novo, se esse cara aqui foi exposto a um bom estímulo de treinamento, ele tem um potencial aí, pelo menos, né, por essa questão do mionúcleo, maior de crescimento do que aqui no grupo controle dos não usuários. Vamos ver aqui o próximo gráfico. Ele mostra também essa relação. A gente tem aqui, no eixo vertical, a questão do domínio dos mionúcleos, né, o domínio mionuclear, e a gente tem aqui a questão do uso acumulado de esteroides anabólicos. Então aqui, o que esse gráfico está dizendo para a gente? Que, de forma geral, quanto maior o número de semanas de uso de esteroides, menor é esse domínio mionuclear. Então, mais uma vez, reflete aquela questão de o tempo de uso dos esteroides anabolizantes parece também aumentar essa quantidade de mionúcleos, né, dentro da fibra muscular e potencializar os efeitos do treinamento, pelo menos nessa questão de hipertrofia, né? O que é mais um dos mecanismos aí do uso de esteroides que podem contribuir no crescimento muscular. Alguns outros resultados interessantes que a gente viu nesse estudo, né? Então, apesar de a minoria dos participantes do grupo, segundo relatos dos autores, terem participado dos testes de força, né? Quando eles compararam os dados dos ex-usuários de anabolizantes contra os não usuários, os ex-usuários apresentaram melhores níveis de força, tanto no supino quanto no leg. Uma coisa também que é até esperada, né? Aqui, todos os grupos tinham uma proporção semelhante entre os tipos de fibra muscular. Então, a gente viu ali tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 3 não, né? Tipo fibras mistas, né? E, apesar ali do uso de anabolizante tanto atual quanto ex-usuários, essa proporção, essa distribuição de fibras musculares, ela não foi diferente, né? O que pode aí talvez dizer que o uso de esteroides anabolizantes, apesar de aumentar o tamanho do músculo, ele tende a não afetar essa proporção na distribuição dos tipos de fibra, né? E uma coisa também que é importante, não foi observado um fenômeno de centralização dos mionúcleos em nenhum dos grupos. Então eles também, né, além de avaliar a contagem desses mionúcleos na fibra muscular, eles avaliaram a posição, né? Se a gente lembrar lá no início, né, os mionúcleos eles estão na periferia, nas laterais da célula, e essa posição é favorável para o crescimento do músculo. Em algumas condições de doença, né, que geram atrofia muscular, que geram diminuição do tamanho da fibra muscular, esses núcleos tendem a ficar no centro. E essa condição negativa não foi observada em nenhum dos grupos, ou seja, nem a falta do uso, nem o uso atual, muito menos ex-usuários de anabolizantes, tem esse potencial prejuízo aí na questão quanto à posição dos mionúcleos, dos núcleos da célula muscular. Então, de forma geral, a gente viu aí, de acordo com os resultados desse estudo, que ex-usuários de esteroides anabolizantes possuem uma maior densidade mionuclear, uma maior
quantidade de núcleos na célula muscular, principalmente nas fibras tipo 2, nas fibras rápidas, né? E que um maior tempo, ou seja, mais semanas de uso de anabolizantes estão associadas com maior densidade mionuclear, então a gente vê aí uma outra vantagem em potencial, né, do uso de esteroides anabolizantes nessa questão aí da memória muscular, né? E então a gente vê que o uso de anabolizantes ele parece favorecer esse mecanismo de memória muscular. Então, além do tempo de treino em si, da experiência de treino em si, parece que ex-usuários de anabolizantes, né, que voltem a treinar podem ter um potencial maior de ganho de músculo quando comparado a pessoas que nunca utilizaram, devido aí a essa maior densidade mionuclear. Então, é isso aí, galera. Vocês conheciam esse mecanismo de memória muscular a partir, né, da questão da quantidade de mionúcleos? Vocês sabiam desses outros efeitos aí menos comentados da questão do uso de esteroides anabólicos? Deixa aqui seu comentário se você sabia disso tudo, sua opinião sobre memória muscular, uma possível experiência sua com o uso de esteroides anabolizantes ou então com retorno ao treinamento. Deixa aí nos comentários e já fica de olho aí no canal para os próximos vídeos. Semana que vem tem mais. Valeu!